Olá, mães com propósito! Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Que o meu testemunho possa abençoar a tua vida e a tua casa. O que Jesus fez por mim? Com certeza, se a graça e o amor de Deus não tivesse me alcançado, com toda segurança eu te falo que eu não estaria aqui neste momento falando ao teu coração. Eu quero então estar compartilhando o meu testemunho e gostaria de estar lendo uma palavra que ela está lá em Hebreus 12:15, que diz assim: examinando diligentemente para que nenhum homem fracassasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Sabe, queridas, a amargura, ela é uma raiz terrível que brota nos nossos corações. E se nós não deixarmos Jesus trazer essa cura, ela vai se espalhar e trazer uma destruição terrível, como mães, como esposas, como amigas, como filhas. E eu gostaria de estar compartilhando que se não fosse a graça e o amor de Deus, com certeza eu também teria sido destruída. Quando eu tinha então 10 anos, já uma menina, na fase ali de uma pré-adolescência, houve uma traição na nossa família. Meu pai então traiu a minha mãe e nessa traição a minha mãe me levou para então estar com ela, presenciando aquele momento ali, do meu pai estar então com a amante. E chegando àquela casa, lá estava o meu pai, um homem o qual eu amava tanto, um homem o qual eu gostaria demais que o meu esposo fosse tão parecido com ele. E naquele momento eu vi então todos os meus sonhos serem desmoronados. Estava ali um homem com uma mulher totalmente estranha. E eu presenciando toda aquela cena de briga, de palavras até pesadas, algo que marcou muito a minha vida. E aquele momento eu carreguei comigo por muitos anos da minha vida. Eu me lembrava, eu olhava para o meu pai todas as vezes e me lembrava daquela cena. E eu fui crescendo então uma jovem amargurada, cheia de rancor, cheia de uma pessoa dura, que não conseguia mais confiar nas pessoas, principalmente no homem. E conheci então o meu esposo, nos casamos e com um mês de casamento ele estava então indo embora. Por que ele estava indo embora? Porque ele não aguentava mais aquela mulher dura, aquela mulher amarga, aquela mulher seca ao lado dele. E eu então, vendo que o meu casamento estava sendo destruído por minha culpa, entrei numa depressão muito profunda, porque a amargura, a mágoa, esta raiz tão terrível, ela traz doenças para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa mente, e ela traz sim a depressão. E eu então, naquele quadro de depressão, foi aonde Jesus colocou de uma forma até indireta para que eu não percebesse, porque para mim Deus não existia, porque afinal de contas Deus era um pai e o meu pai havia nos traído, então eu também achava que Deus não era um bom pai. E Deus, na sua infinita misericórdia, colocou sim pessoas que pudessem levar o amor de Jesus a mim e ao meu esposo. E começamos então
a nossa caminhada, né, sendo tratados por Deus, sendo cuidados por Deus. E foi muito difícil, porque imagine uma pessoa rancorosa, uma pessoa totalmente independente, de repente sendo esmagada, sendo transformada, sendo tratada. Não foi fácil. Mas o nosso Jesus, ele é amor, e com tanto amor, ele foi cuidando de mim, foi cuidando do meu esposo, e eu fiquei grávida. E quando então eu estava com a nossa filha nasceu, e logo depois que a nossa filha nasceu, o meu esposo então ficou desempregado. Ele trabalhava no banco por muitos anos, e ele ficou, e foi então mandado embora, né? Ficou desempregado. E foi mais uma prova bem difícil então que passamos, porque eu como esposa, com uma filha pequena, e ainda estando caminhando no tratamento de Deus, muitas das vezes a velha queria, né, então, novamente ressurgir das cinzas e falar algumas coisas para o meu esposo, mas Deus, o seu infinito amor, foi cuidando de nós. E passou algum tempo então que o meu marido estava desempregado, nós perdemos a nossa casa, tínhamos recém adquirido uma casa muito boa, financiada, e com o desemprego então do meu esposo, e perdemos a nossa casa. E quando perdemos a nossa casa, eu descobri logo em seguida que eu estava grávida novamente. E eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste, porque de fato era um momento muito difícil que estávamos passando. Tínhamos prazo para desocupar aquela casa não era mais nossa. Mas Deus, mais uma vez, com o seu infinito amor, Ele preparou um lugar para ficarmos, né, uma casa totalmente diferente daquela que nós tínhamos, mas eu louvava Ele todos os dias por aquela casa, porque eu sabia que era o amor de Deus que estava cuidando de nós, era a proteção dEle que estava conosco. E eu aprendi a não murmurar, mas louvar a Deus por cada tabuinha daquela casa, por cada cantinho daquela casa. E foi passando o tempo, e quando a minha filha então faltava um mês para ela nascer, eu fiquei muito doente. Me deu uma enfermidade terrível na minha perna, era uma erisipela, eu creio que várias de vocês já ouviram falar, mas como eu estava grávida, ela veio num grau muito forte, e ela acabou criando uma infecção muito grande no meu corpo, ao ponto de o médico chamar o meu esposo e dizer para ele que talvez sim tivesse de fazer uma escolha entre eu e a minha filha. E mais uma vez, o nosso Deus veio com todo o seu amor, veio com todo o seu cuidado sobre as nossas vidas, trazendo a cura, me dizendo que aquela enfermidade, ela não era para a morte, mas ela era para a vida, porque o nosso Jesus é vida. E Ele então trouxe a cura. A minha filha nasceu saudável para a glória de Deus. Mas sabe, queridas, quando nós não conhecemos de fato quem é o nosso Jesus, nós não conseguimos passar por estas duras provas, por essas lutas, por essas tempestades que vêm sobre nós. Por quê? Porque nós não temos a base, a palavra de Deus, as promessas de Deus. E nesse tempo eu pude aprender, eu pude tomar posse das promessas, de cada palavrinha, de cada versículo eu carregava comigo. E aquela palavra, então, naquele momento de luta, de dor, o Senhor Jesus me fazia lembrar
e me fortalecia para que então eu ficasse bem, para que então eu soubesse que Ele traria cura, que Ele traria provisão, que Ele jamais permitiria que nós fôssemos abalados. Amém? E eu gostaria de dizer para você, querida, que está aí nos ouvindo, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. O que Jesus tem feito por você? O que Jesus tem feito pela tua vida, pelo teu casamento, pelos teus filhos? Eu creio que Ele tem feito muito. Assim como Ele fez na minha vida, Ele também tem feito na tua vida. E eu gostaria demais de poder estar lendo os comentários. Coloca lá, o que Jesus tem feito por você? E compartilhe com as tuas amigas, com as tuas vizinhas, com os teus parentes, porque eu creio que assim como Jesus abençoou a minha vida, Ele também quer abençoar a tua vida. Amém? Deus te abençoe.